Quais são as desvantagens da casa em U? Porque tudo que você for fazer em relação ao projeto da tua casa, tudo vai envolver escolhas, e escolha não tem certo e errado. Tem vantagens e desvantagens. Cabe saber se aquele material, aquela ocupação, por exemplo, ocupação em U, as vantagens são maiores do que as desvantagens para o teu caso, tá? A primeira desvantagem é uma quantidade maior de paredes externas. Então vamos primeiro olhar aqui essa imagem que eu fiz, ver se para vocês faz sentido. Essa é uma casa em U. Eu tenho essa e essa parede externa a mais do que se ela fosse retangular, você concorda? Se essa casa fosse retangular, eu teria essa parede aqui, por exemplo, certo? Eu acabo gerando mais canto, mais encontro, expondo mais essas paredes externas. E por que que isso é uma desvantagem? Por que que é uma desvantagem ter mais paredes externas? Porque a parede externa exige que eu utilize materiais mais resistentes do que uma parede interna. Numa parede interna, você pode sim fazer ela de drywall. O drywall hoje é um material muito fácil de você encontrar fornecedor, um material barato e um material leve. Então ele é um combo muito interessante, sabe, para você usar. Mas uma parede de drywall, aquelas que ficam com a espessura de 40 milímetros, elas só podem ser usadas internamente. Você fala, eu não quero uma parede de drywall externa. Opa, que daí já não é drywall. O gesso acartonado não resiste à umidade, não resiste a intempéries, não dá para usar ele lá fora. Aí você vai falar, não põe uma cimentícia. A placa cimentícia não pode ser fixada no perfil de drywall porque ele é muito pouco resistente para a placa cimentícia. Aí você tem que migrar para um perfil de steel frame, que apesar de visualmente parecer a mesma coisa, não é. E aí o perfil de steel frame é um pouco mais caro. E aí todo esse combo que a gente mostrou para você dá vantagem de usar a parede de drywall nas paredes externas é perdido, entendeu? Aí pode comparar qualquer tipo de material de parede externa. Então as paredes externas, via de regra, elas custam um pouco mais caro do que as paredes internas. E essa é uma desvantagem da casa em U, porque ela tem um pouco mais de paredes externas para você trabalhar, para você fazer acabamento, tá bom? Outra desvantagem, trabalhar a estética do telhado. Pense em como resolver esse telhado. Não me venha que vou tacar laje plana em tudo. E conforto térmico, e custo, e peso, e acabamento, e impermeabilização. Tudo bem para você? Se tá tudo bem, dá para usar uma laje plana sim, que é uma pequena caída, né, para coleta da água da chuva. Dá para fazer também com platibanda, esconder o telhado, dá para fazer também. Mas dá para fazer com beiral também, daí você tem que pensar para onde você vai fazer essa caída, dá para fazer misto. Só que esse telhado tem que dar uma analisada diferente se a casa for retangular ou quadrada. Que é muito mais fácil a gente visualizar as emendas, o encontro, o beiral, como é que vai ser, como é que não vai, tá? Muitas vezes, em uma casa em U, a fachada dá as costas à rua. Como é nesse caso aqui, né? Me voltei pro pátio, com isso, a fachada ficou prejudicada. Às vezes, a fachada para você vai ser uma prioridade. Para todo mundo que vem falar comigo, seja cliente, aluno ou até curiosos, quando eles perguntam sobre um material, sobre uma decisão, sobre uma definição, eu só posso dar a resposta para ele se aquilo que ele está escolhendo é bom ou ruim para o projeto dele, na minha opinião, se ele me apresentar as prioridades dele. Todo mundo vai ter que definir prioridade, gente. Ou a tua prioridade é acessibilidade, ou conforto térmico, ou estética, ou baixa manutenção, funcionalidade, enfim. Tem até um post no nosso Instagram que eu fiz esses dias perguntando quais eram as prioridades das pessoas, qual que é a tua prioridade para tua casa, tá? O custo, eu sempre digo que custo vai aparecer para qualquer bom projetista. Nenhum bom projetista vai estar por aí rasgando o teu dinheiro, falando, vamos pôr aqui qualquer coisa cara e ele depois que se vire. Não, a gente tem sim uma certa preocupação em como viabilizar a construção. Baixo custo já é quase um tiro no pé, porque corre o risco de você fechar os olhos para muitas opções um pouquinho mais caras e que às vezes tem uma durabilidade, uma qualidade muito maior. Eu tenho uma aluna que a prioridade dela era fachada. Para ela era muito importante ter uma fachada bonita, porque ela queria assim a casa dela dos sonhos. Se fachada é uma coisa importante para você, não funciona muito bem com casa em U, que a casa em U tende a dar as costas para a fachada. Então a gente vai ver aqui nos exemplos daqui a pouco que a gente vai ter fachadas que se repetem quando você tem casa em U em áreas urbanas, um tipo de fachada específico, tá?
É só aqui um adendo para você ficar de olho se fachada é importante, casa em U vai dar um trabalho. E a outra desvantagem da casa em U é que ela acaba tendo áreas dedicadas à circulação. Repare que eu não falei que a casa em U tem áreas perdidas com circulação. A casa em U tem áreas dedicadas à circulação. Uma boa circulação faz parte de uma casa com qualidade. Fiz um vídeo uma vez pro canal só falando de circulação, tá? Contando a história de um projeto que eu fiz uma vez para uns clientes e que eles tinham muito essa preocupação de, não vamos deixar tudo muito apertadinho para passar. Não vamos economizar esses 10 centímetros, porque não é isso que vai interferir no todo. E aí eu lembro que depois da casa pronta, né, da casa com 2, 3 anos, eles compraram uma geladeira que era maior que o tamanho padrão, era maior que uma porta de 80 centímetros. Era uma geladeira que tinha, se não me engano, 86. Tem que ir lá no vídeo dar uma olhada. Parece que era 86 de largura. E eles falaram, pronto, a gente não vai passar nenhuma porta. E aí a gente tinha feito portas com metro, então a gente teve essa preocupação, inclusive relacionada à acessibilidade. A dona da casa já tinha tido um histórico na família de precisar usar a cadeira de rodas como uma pessoa da família, então ela tinha essa preocupação. Por isso que eu trouxe isso aqui, só para falar para você que a casa em U tem áreas dedicadas à circulação, mas não são áreas perdidas, tá bom?